CEP de fazer um encontro nosso no final, para celebrar, né, de certa forma, o final do Outubro Rosa. Eu acho que foi um Outubro Rosa que superou nossas expectativas, no sentido da gente conseguir ter trazido à tona conversa sobre o câncer de mama de uma maneira bem profunda. Eu achei que esse ano a pandemia ia, de certa forma, deixar a gente mais escondido, ia deixar a doença em segundo plano, mas a gente conseguiu um espaço de discussão e de levar informação de maneira muito grande, muito ampla, tanto em eventos acadêmicos quanto dentro dos nossos serviços, e a própria mídia deu bastante espaço para a gente. Então, para terminar, né, esse movimento, a gente achou importante, a Vivi trouxe a ideia, quero muito agradecer a Vivi por estar sempre na parceria de promover a ciência e a informação aqui dentro da Rede Primavera. A gente resolveu apresentar, né, uma paciente que uma vez era diagnosticada com câncer de mama, qual que é o caminho que ela percorre, porque o grande pavor do diagnóstico é justamente você entrar numa história completamente desconhecida, uma estrada que tem a fama de ser nebulosa, negra, ruim. Então, às vezes, quando a gente conhece quais são os caminhos e quem são os atores principais desse processo, a gente consegue temer menos e, como serviço, a gente consegue se organizar mais. Então, eu vou apresentar os nossos participantes. Eu queria agradecer o aceite de vocês estarem aqui com a gente, para contar um pouco e dividir com a gente qual é o olhar que vocês têm em cima do tratamento do paciente oncológico, principalmente focado, né, por conta do Outubro Rosa hoje no câncer de mama. Vocês possam trazer para a gente a experiência de vocês, como é que vocês enxergam a atuação, e eventualmente até onde a gente poderia melhorar como time, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar conversando e estar trocando ideias para construir um caminho que seja cada vez melhor e com melhores resultados para as nossas pacientes. Então, a gente está contando hoje no nosso encontro com o Dr. Michel Fabiano, que é especialista em oncologia clínica pela da USP, no ICESP, coordenador do Serviço de Oncologia da Rede Primavera. A gente está contando com a Laís Costa, que é a grande parceira nossa, enfermeira pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Ciência de Saúde pela Universidade Federal de Sergipe, pós-graduanda em Enfermagem Oncológica pela Uninasal, coordenadora de enfermagem da nossa unidade de oncologia aqui do Hospital Primavera. Maísa Aragão é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme e que eu admiro a competência, que faz toda a diferença na minha vida e nas minhas cirurgias. Maísa é fisioterapeuta pelo NIT, ela tem especialista em atuação em fisioterapia oncológica, é pós-graduanda em oncologia multidisciplinar e preceptora do curso de fisioterapia da UNIT, com foco em geriatria e oncologia. O Dr. Ismário, também nosso grande parceiro, residente, ele é odontólogo, né? Tem a residência multiprofissional em terapia intensiva, habilitação em odontologia hospitalar e mestrado em clínica odontológica pela Universidade Federal de Sergipe. Maria Beatriz Almeida Oliveira é farmacêutica, graduação em farmácia, pós-graduando em farmácia clínica e oncologia e farmacêutica do nosso serviço de oncologia do Hospital Primavera. Tipo assim, a gente tem um time sensacional, né? Então, antes de tudo, quero dar parabéns para vocês. Eu acho que o Hospital Primavera está muito bem servido em termos de qualidade de pessoas e envolvimento de todos para a gente conseguir oferecer o melhor tratamento para as nossas pacientes. Então, dando início ao nosso discurso, apesar de eu ter sido eleita pela Vivi como moderadora, eu vou falar da minha atuação como mastologista. Então, a gente trabalha na área de prevenção, a gente trabalha na área de diagnóstico e a gente trabalha na área de terapêutica. Uma vez que a paciente ou sente alguma coisa diferente, ou ela é diagnosticada, algum exame detecta alguma coisa diferente, geralmente essa paciente é encaminhada para o mastologista, para o cirurgião oncológico, que vai dar sequência e vai dar o diagnóstico. Então, geralmente, a gente tem que ter uma habilidade e tem que ter uma visão e sensibilidade de conseguir enxergar que a gente vai dar para uma mulher a notícia que ela tem um câncer de mama. E isso envolve, inclusive, há cursos, né, e orientações de como a gente passar essas notícias impactantes e tristes. Então, a gente se preocupa muito no sentido de tentar amparar e tentar acolher
desde o momento em que a gente indica a biópsia, né? O momento da biópsia é um momento de muita tensão para a paciente, então a gente tende a fazer a biópsia da maneira mais tranquila e tentar tranquilizar a paciente, desde o ambiente, né, até as nossas linhas de cuidado. Uma vez que ela é diagnosticada, geralmente ela vem para mim e eu vou discutir com o pessoal da oncologia clínica qual que é a melhor abordagem para essa paciente. Né? Hoje nenhuma mulher tem o mesmo tumor de mama e a gente pode começar a abordagem terapêutica e traçar o plano terapêutico dela de maneiras diferentes. Então, é muito difícil eu indicar o início de uma conduta sozinha. Geralmente o Michel tem que me aguentar, ligando para ele, né, a gente fazendo as nossas discussões de caso, por todos os meios de comunicação possíveis, né? Só falta a gente começar a falar por sinal de fumaça, né, Michel? Porque a gente se fala geralmente até meia-noite, a gente dá boa noite, inclusive, tem dado boa noite, inclusive, um para o outro, e a gente discute qual que vai ser a melhor estratégia individual para cada paciente. Uma vez que a gente discute, se opta pela cirurgia primeiro, essa paciente vai ser conduzida pela equipe cirúrgica. A gente faz, graças ao empenho de todo o hospital e a organização do hospital, a gente conta com a possibilidade de ter um centro cirúrgico de excelência, ter o suporte de uma medicina intensiva de excelência em casos de pacientes idosos ou com comorbidades. A gente tem a capacidade de fazer congelação intraoperatória, que dentro da cirurgia mamária muda a conduta cirúrgica e me ajuda a tomar decisões que vão ter impacto na condução da paciente. Então, é o único hospital dentro da cidade que a gente consegue fazer isso, né, numa parceria muito legal com a patológica e o Dr. Ibson, e a gente faz isso com excelência. Então, do ponto de vista cirúrgico, a gente consegue oferecer o melhor tratamento cirúrgico e a gente não perde para nenhum hospital de referência no Brasil. A gente tem acesso a todos os OPMEs em relação à reconstrução mamária, a gente sempre tem um olhar individual no sentido de se a paciente quer ser reconstruída, se ela não quer ser reconstruída, se é uma paciente que tem que ser uma cirurgia mais rápida, se tem que ser uma cirurgia menor, se tem que ser uma cirurgia maior. Então, a gente tem esse olhar. E a partir do momento que a gente opera essa paciente, quando foi optado por operar primeiro, a gente vai dar andamento nessa cadeia, nessa linha de cuidado que envolve todas as especialidades do centro de oncologia, quando a gente foca do câncer de mama. Então, como mastologista, eu sou apaixonada pela minha profissão, eu sou apaixonada por cirurgia, eu adoro tratar mulheres nessa fase difícil, porque na grande maioria das vezes, graças a Deus, é uma fase que passa. Para aquelas que não passam e têm que conviver com a doença, a gente, como time, é fundamental para o bem-estar, né, e para dar segurança para que ela continue entendendo e tendo uma qualidade de vida da melhor forma possível. Então, eu queria convidar o Dr. Michel agora para explicar para a gente como que o oncologista, ele dança no meio, né, desse nosso time, como é que ele acaba atuando dentro, né, da pós a cirurgia como um maestro aí para todo o time. Michel, seja bem-vindo, obrigada por estar aqui participando com a gente. Eu acho que em nome de todo o hospital é uma honra trabalhar com você. Bom, pessoal, boa tarde. Brigadíssimo, Paula, pelo convite. Eu que digo que é uma honra trabalhar com você. Acho que esse momento que a gente está aqui é de fundamental importância. Eu sempre falo para todos os meus pacientes que chegam no consultório que a gente não consegue tratar câncer de uma forma geral sozinho. Ninguém consegue tratar câncer sozinho. A paciente que chega no consultório, ela chega completamente desmontada, eu acho que essa é a palavra. Com aquela notícia que é uma das que a pessoa mais tem medo na vida de câncer. Então, se algum profissional acha que consegue tratar um paciente com câncer sozinho, ele está muito enganado. A equipe que está aqui, cada um fazendo sua parte, consegue tornar esse caminho bem mais fácil, bem menos dolorido e bem mais eficaz. Então, só para complementar uma parte que você falou, Paulo, eu queria só te fazer uma pergunta, que é uma coisa que geralmente a gente chega no consultório. É comum o paciente chegar muitas vezes para a gente com mamografia, com a tomografia ou com uma ressonância que mostra que tem um tumor e querer que a gente decida o que vai fazer.
Então, não existe diagnóstico de câncer de mama ainda sem a biópsia. Então, é fundamental que a gente tenha uma biópsia daquela lesão, para que a gente primeiro confirme realmente que aquilo é câncer, porque muitas vezes a gente vê uma lesão que engana, né, Paula? Que a gente acredita ser e quando faz a biópsia não é, então a gente só começa a desenhar qualquer plano terapêutico depois que é feito o diagnóstico, e esse diagnóstico passa sempre por uma biópsia, que quem faz é o mastologista, na grande maioria das vezes. Então, uma vez que o paciente tem um diagnóstico, que ele sabe que tem câncer de mama, que a paciente chega com esse diagnóstico para a gente, isso não é o suficiente. Assim, eu digo sempre que câncer de mama são várias doenças que acometem o mesmo órgão que a mama. E a biópsia é quem vai dizer para a gente qual tipo específico de tumor que aquela paciente tem, e o oncologista vai definir junto com o mastologista qual o melhor caminho para ser seguido. E que, como Paula falou, muitas vezes o caminho é operar primeiro e depois que operar, a gente avalia se tem necessidade ou não de fazer algum tratamento sistêmico, porque ter câncer de mama não é sinônimo de que vai precisar fazer quimioterapia ou que vai precisar usar comprimido. Quanto mais cedo for dado o diagnóstico da doença, menos tratamento essa paciente vai precisar, e algumas pacientes, inclusive, algumas vezes, faz só a cirurgia e mais nada, correto, Paula? É uma minoria, mas sim. E cabe a gente sempre, acho que o primeiro ponto, quando tem um diagnóstico, é uma discussão bem alinhada entre o mastologista e o oncologista, sobre qual a sequência que a gente vai fazer, respeitando os desejos da paciente, respeitando a eficácia de cada tratamento, o objetivo daquele tratamento, se é curativo ou não, e a gente vai definir se esse paciente vai operar primeiro e depois vai fazer algum tratamento, ou muitas vezes a gente começa com algum tratamento sistêmico, que pode ser quimioterapia, ou muitas vezes pode ser hormonioterapia, que é um comprimido, com o objetivo de reduzir a lesão, de tornar uma cirurgia que antes poderia ser uma cirurgia grande, uma cirurgia menor, que consiga preservar a mama ou dar um resultado estético melhor, porque o objetivo da gente é, claro, curar a doença, mas é deixar a paciente bem. Correto, Paula? Então, uma vez definido isso entre o oncologista e o mastologista, a gente começa o tratamento. E, principalmente, se a paciente for receber algum tratamento sistêmico, especialmente a quimioterapia, a participação de toda a equipe que está aqui se torna ainda mais importante. Eu acho que aqui a gente hoje não está com psicólogo e com nutricionista participando de nossa live aqui no momento, mas todos esses pacientes são acompanhados pelo psicólogo, não precisa nem explicar o porquê, são acompanhados por nutricionista, a gente sabe a relação que tem hoje entre peso e câncer de mama, obesidade, as reações que o tratamento vai dar. Esses pacientes acabam tomando muitos remédios e, assim, a farmácia que tem interação medicamentosa e que precisa da orientação do farmacêutico, dos cuidados de enfermagem com o catéter e muitas outras coisas. É um paciente que muitas vezes tem uma mucosite ocasionada pela quimioterapia, ou que vai tomar algum remédio que possa ter um risco de ter uma lesão óssea que o dentista possa avaliar, ou que tem um edema do membro que precisa ser melhorado pelo fisioterapeuta. Então, cada um fazendo sua parte, a gente faz com que esse caminho do paciente seja muito mais tranquilo. E o oncologista, nesse sentido, ele faz meio que a intermediação entre todos da equipe. Ele quem fala com o mastologista, fala com o dentista, que repassa os dados para o psicólogo, e assim o paciente passa a dançar, a bailar por todo o centro de oncologia, e isso faz toda a diferença. Acho que eu tentei falar um pouquinho do que cada um faz, mas tentei falar bem por cima, porque é muito mais do que isso que cada um de vocês faz. Então, eu acho que eu vou passar a bola agora para que a enfermagem fale, porque uma vez que a gente indica, por exemplo, fazer um tratamento oncológico como quimioterapia, a enfermagem passa a ser nossa grande parceira em vários
em vários quesitos. Então, ter enfermeira como Laís do lado facilita muito. Laís, diga aí o que é que você faz com esse paciente. Obrigada pelo elogio, obrigada pela parceria, né, de todos nós. Né, como já foi mencionado por doutora Paula e por doutor Michel, esse é um trabalho a várias mãos, né? Não é um trabalho que nenhum de nós consegue fazer sozinho. Então, é de extrema importância que a gente consiga trabalhar de forma coesa e que a gente tenha esse fluxo mesmo, né? De passagem do paciente, né? Desse baile mesmo, né? Como os dois comentaram. Esse baile do paciente, né? Em torno de todos nós. Uma vez o paciente diagnosticado, uma vez definido o tratamento médica, né? Tanto do mastologista quanto do oncologista clínico, a próxima etapa é que o paciente inicie o tratamento. E para que ele inicie o tratamento, é fundamental que ele conheça o que vai acontecer com ele, né? E essa é a primeira etapa da enfermagem. A gente recebe esse paciente no serviço para uma consulta, e nesse momento a gente apresenta a ele toda a trajetória terapêutica que ele vai passar. Né? Então, a gente informa sobre como esse medicamento vai ser administrado, quais são os medicamentos que vão ser administrados. A gente conversa sobre o catéter. Né? Muitos pacientes estão tendo pela primeira vez a proximidade com um caso de câncer. Né? Nunca acompanhou ninguém na família com câncer, por exemplo. Então, é um paciente que vai precisar fazer um implante de um catéter para que o medicamento seja administrado e o paciente não sabe nem o que é um catéter, né? Então, nessa oportunidade da consulta de enfermagem, a gente apresenta o catéter, a gente mostra como ele vai ser implantado, como é feita a punção do catéter, quais são os medicamentos administrados, por quanto tempo ele vai ficar aqui, né, no centro de oncologia, por exemplo. Então, a gente encontra esse paciente numa fase em que ele está cheio de dúvidas, né? Que ele não sabe como vai ser o tratamento, ele não sabe quantas vezes ele vai precisar vir aqui, quem são as pessoas que ele vai encontrar. E essa primeira abordagem que a enfermagem faz é quase que a recepção da festa, né? A recepção do baile. A gente recebe o paciente na porta de entrada e a gente vai apresentar o salão para eles, né? Então, nessa oportunidade, a gente também faz as principais orientações, né, com relação ao tratamento. Então, a gente conversa tanto sobre os medicamentos que vão ser utilizados, assim como as reações que esses medicamentos podem causar. Né? Muitos deles vêm cheios de temor. Né? Geralmente, a primeira pergunta que as pacientes com câncer de mama fazem é sobre o cabelo, por exemplo. Né? O meu cabelo vai cair? Eu vou sentir enjoo, eu vou ter diarreia. Então, todas aquelas histórias, né? Ou de pessoas próximas, ou do amigo que contou o que vai acontecer, o que aconteceu com ele. Todas essas perguntas, elas surgem muito na consulta de enfermagem. Então, é uma consulta em que a gente se dedica mesmo a tirar todas essas dúvidas e a esclarecer muitos pontos. A gente faz, geralmente, uma orientação das principais reações adversas e a gente já conversa com os pacientes sobre as medidas que podem ser tomadas, tanto para reduzir, né, as reações, quanto para tratar mesmo. A gente aproveita esse momento em que o paciente está chegando no setor, né, para começar um tratamento. A gente apresenta o espaço físico também, né? Apresenta onde é o local que eu vou fazer o meu tratamento, né? Em que lugar eu vou ser colocado para começar a usar o meu medicamento. Então, a gente apresenta a equipe de enfermagem, a equipe de farmácia, a recepção, a sala de infusão, para que o paciente comece a se familiarizar com o ambiente. E nessa oportunidade também, a gente faz os encaminhamentos para a equipe multi, né? Na consulta médica, o médico fala sobre a importância de que esse paciente ele visite toda a equipe multi, inclusive antes do seu tratamento. E nessa oportunidade da consulta de enfermagem, geralmente a gente meio que fideliza com ele essa consulta. A gente marca a consulta, né? Entrega para ele já data e hora para que ele possa voltar ao serviço e a gente garantir que ele vai passar por toda a consulta para que ele faça essa análise inicial,
né, para que veja as questões de obesidade, como o doutor Michel comentou, como um ponto importante, né, para que seja avaliado pelo odontólogo e veja já a predisposição mesmo a uma mucosite, por exemplo, né, então, e já começa também o acompanhamento psicológico, né, dentro dessa esfera. Geralmente a gente faz esse primeiro momento antes mesmo de começar as infusões, né? Para que o paciente já tenha um conhecimento de todas as etapas que ele vai passar. E aí, no dia da infusão, né, é o nosso primeiro encontro para o tratamento, a gente recebe o medicamento já manipulado, como o Bia vai falar para vocês logo após, e a gente faz tanto a administração, né, seguindo as orientações e a prescrição médica, quanto o monitoramento dos pacientes em sala de infusão. Então, todos eles são acompanhados pela equipe médica e de enfermagem durante a infusão, né? E a gente faz a triagem desse paciente quando ele chega, avaliando sinais vitais, condições até emocionais do paciente quando ele chega, né? Para que a gente não tenha nenhum tipo de intercorrência. E a gente faz o monitoramento durante todo o processo, durante todo o período de infusão. E ainda dentro desse acompanhamento, né, um acompanhamento bem contínuo mesmo, né, que a gente conhece o paciente antes de começar o tratamento e esse nosso contato, ele fica, o nosso acordo firmado até o final do tratamento. Então ainda após, eu acho que tem algum microfone aberto, está dando microfonia. Ainda após a realização do tratamento da infusão, né, dos medicamentos, a gente faz um monitoramento das toxicidades, que são as reações, né, que o paciente pode desenvolver após a administração dos medicamentos quimioterápicos. Então, a gente faz o acompanhamento pós-infusional também. O paciente saindo do serviço, né, depois do dia da sua infusão, a gente faz o contato telefônico com os pacientes para saber como que eles estão, como que eles responderam a esse primeiro dia de tratamento, né, quais são as reações que ele apresentou, e a gente tenta ser o elo do paciente nesse momento com toda a equipe, no sentido de encaminhar ele para a melhor solução. Então, nesse momento, né, que a gente aborda o paciente, que a gente colhe as informações das reações de toxicidade, por exemplo, a gente consegue fazer a comunicação com o médico, informar o que o paciente está apresentando, marcar uma consulta com o odontólogo, porque o paciente já desenvolveu mucosite, conversar com a farmácia, para que eles façam também uma análise das interações, marcar com a nutrição, porque o paciente está apresentando uma diarreia muito intensa, né? E aí a nutrição pode entrar com um suplemento, com uma atuação que minimize essas reações de toxicidade para o paciente. Então, nesse processo, né, do tratamento, nessa fase do tratamento, a enfermagem, ela compõe, né, essa corrente do elo, né, e que dá margem também para fazer o elo com todas as outras profissões, para que a gente possa fazer essa comunicação de forma mais efetiva. E como continuidade desse trabalho que é realizado com a enfermagem, a gente tem em conjunto a farmácia, né? Principalmente nos dias em que o paciente está aqui em infusão, em que o paciente está aqui em acompanhamento pela equipe, é um trabalho muito casado entre a enfermagem e a farmácia, é uma comunicação constante que a gente precisa ter. E eu vou pedir para a Beatriz falar um pouquinho, né, para a gente sobre essa atuação. Pronto. Boa tarde, pessoal. Então, a atuação do farmacêutico aqui na oncologia vai além da dispensação do medicamento, né? Após definição do tratamento pelo médico oncologista, a gente que participa de toda a logística e aquisição desse medicamento. Para mim, um grande diferencial do câncer de mama é o uso da hormonioterapia, como o Dr. Michel citou, né? Porque... deixa eu ver como é que eu falo. Tem o medicamento oral e o subcutâneo, e isso ajuda na qualidade de vida do paciente, que não precisa estar vindo aqui e se expondo ao tratamento quimioterápico em si venoso, né? E além do fato da dispensação, a gente faz toda a orientação de como ele usa, checa a interação medicamentosa, as possíveis toxicidades, a gente já alerta porque é esperado, né, do tratamento de quem faz da terapia de câncer, né?
Então, já para os pacientes que fazem uso da quimioterapia, que são os medicamentos antineoplásicos venosos, somos nós da farmácia que faz essa manipulação, é uma atribuição privativa do farmacêutico. Fora isso, a gente faz avaliação de prescrição, dose, diluição, via e checa interação medicamentosa, como o doutor Michel falou. Acho que é isso. Farmácia é basicamente isso. Agora eu passo para o doutor Ismário. Você falou, parece que é simples, viu, Bia? Parece que é bem tranquilo, assim, você falar no centro de oncologia, né? Você foi realmente... Né? Não, é porque eu acho que essa interação realmente é fundamental, né? A gente sempre tem o nosso maior... O que a gente vê nos pacientes e quando a gente vivencia isso dentro da nossa família, o maior pavor da quimioterapia está relacionado aos efeitos, né, colaterais da medicação, como é que vai ser medicado, se essa infusão dói, os efeitos colaterais. Então, eu acho que quando isso é muito bem explicado e muito bem desenhado, ele torna esse caminho, essa explicação e principalmente o monitoramento fora da clínica, né, de oncologia, fora do hospital, como é que você está fazendo esse controle, se esse paciente está acompanhado, como é que, né, você faz essa ponte no período que ele vai sair daqui, ele não vai ficar o dia inteiro, mas ele pode evoluir com o efeito colateral mais tarde. Então, essa conversa, não só entre nós e o paciente, mas uma ponte do paciente, da casa do paciente para dentro do serviço também é fundamental. E vocês estão de parabéns por estarem fazendo essa monitorização de uma maneira tão legal, viu? Agora a gente quer que todo mundo entenda, Ismário, o que um dentista, por que um dentista é tão importante dentro de um centro de oncologia? Quero que você explique para a gente, porque eu já ouvi isso, né, me perguntaram, mas, doutora, você quer que eu passe no dentista por quê? Eu falei, não quero que você passe no dentista, eu quero que você passe com o doutor Ismário, porque é ele que vai entender o que está acontecendo com você. Explica para a gente. Oi, gente, boa tarde a todos. Não poderia deixar de começar essa fala agradecendo, né, a lembrança do meu nome para participar dessa reunião tão bacana. Agradecer a doutora Paula pela lembrança do meu nome, agradecer ao CEP, né, por este momento, e dizer que sou muito feliz, né, pela oportunidade de trabalhar em um grupo de alta qualidade, né. Tenho muito orgulho de trabalhar e fazer equipe da oncologia do Hospital Primavera com profissionais tão renomados e que têm uma qualidade assistencial muito boa mesmo. Como eu não tenho uma memória RAM tão boa como a de vocês, né, eu acabei trazendo uma colinha, né, eu tenho ainda a grata satisfação de trabalhar com outros pacientes em condições especiais, né, como o caso dos pacientes cardiopatas, dos renais crônicos. Então, eu acabei trazendo uma colinha para que eu pudesse falar para vocês algo que fosse bem relevante e bem didático, né, para que todos possam entender a importância da atuação da odontologia no paciente oncológico, tá? Vou pedir, então, licença a vocês para poder projetar algo que eu preparei. Todos conseguem ver aí a apresentação? Tá dando para ver direitinho, Ismário. Conseguimos. Então, ótimo. Então, vamos lá. A gente tem hoje, né, o nosso serviço muito bem estruturado, onde o paciente ele passa pela avaliação médica, ele tem o seu diagnóstico e depois disso ele é não só encaminhado para o tratamento, mas encaminhado para todas as especialidades que a gente tem aqui. Então, nessa primeira etapa, o objetivo da avaliação odontológica é a busca ativa de focos de infecção ou outras afecções bucais que possam demandar a necessidade de um tratamento em um curto prazo. Então, não seria interessante, por exemplo, um paciente iniciar um tratamento quimioterápico e ter que interromper ou se expor, né, ao fazer procedimentos odontológicos invasivos, a exemplos dos tratamentos endodônticos, né, mais comumente conhecidos como tratamento de canal, ou até mesmo as extrações, certo? Então, o grande objetivo inicialmente é esse,
é ver se o paciente ele apresenta naquele momento uma saúde bucal mínima para que ele possa passar por esse período, onde ele vai ter aí uma queda da qualidade da higiene, que é natural, né, a diminuição do autocuidado, onde ele vai ter algumas alterações na mucosa pelo próprio tratamento. Então, a gente avalia inicialmente isso, como é que está a condição desse paciente. E naquelas situações onde o paciente ele precisa ser submetido o mais rápido possível a um tratamento dentário invasivo, a gente conversa com a equipe para ver a possibilidade de ele fazer a adequação bucal e aí sim depois começar o tratamento oncológico com maior segurança. A segunda etapa é quando o paciente ele já está em tratamento. Quando ele já está em tratamento, a gente vai fazer o controle, né, ou o acompanhamento. E hoje a gente tem uma rotina de excelência, né, feita pela enfermagem, que é esse monitoramento de todos os pacientes que fazem o tratamento sobre as manifestações e as reações que eles estão apresentando. E quando eles, né, junto à enfermagem ou até na própria consulta médica, eles relatam, né, os desconfortos que estão acontecendo na boca, então ele volta para essa reavaliação para que a gente consiga entender o que está acontecendo. Na maioria das vezes, a gente tem uma sensibilidade muito grande por conta da própria alteração da mucosa. A gente tem aí uma troca dessas células, né, que compõem a mucosa de forma alterada, e então o paciente ele começa a ter uma alteração na sensibilidade, no paladar e etc. Quando essa alteração, ela é uma alteração muito importante, né, ou seja, eu tenho lesões, né, eu tenho uma mucosite instalada, aí eu preciso partir para as intervenções. E aí a gente tem uma parceria muito grande, né, com a nutrição, que é a utilização, por exemplo, da vitamina E, não só para hidratar, mas para fortalecer a mucosa oral. A gente tem o ajuste dessa alimentação para evitar alimentos que sejam menos abrasivos, que provoquem menos atrito às mucosas e que acabem trazendo menos desconforto, tá? E aqui eu trouxe também uma imagem que ilustra uma alteração da gengiva de um paciente após 14 dias de início da quimioterapia, né? A gente consegue ver aqui na imagem da esquerda, antes de iniciar a quimioterapia, a gente tem uma aparente saúde, né, da gengiva. A gente tem algumas áreas um pouco avermelhadas, mas a gente ainda tem uma saúde gengival. Mas após 14 dias de início da quimioterapia, a gente já tem aí um processo inflamatório que começa a se exacerbar, mesmo o paciente mantendo todo o seu controle de higiene bucal. Por que que isso acontece? Porque a alteração dessa imunidade, que também está presente no fluido salivar, que também está presente, né, na cavidade oral, ela também se altera e provoca essas manifestações de inflamação, tá? Aqui eu trouxe uma tabela que a doutora Francine disponibilizou, está até na internet, falando sobre as mais comuns manifestações dos pacientes em radioterapia e quimioterapia. Como a gente está falando do câncer de mama e a radioterapia, no caso do câncer de mama, não traz repercussões orais, eu vou me ater apenas à quimioterapia, tá? Então, a gente tem normalmente a mucosite, a gente tem a xerostomia e a gente tem aí a digeusia como uma das principais alterações, né, no paciente que faz uso de quimioterápicos. Essas imagens são um pouco duras, né, mas infelizmente é isso que acontece no paciente em tratamento oncológico que desenvolve a mucosite oral, tá? A gente tem aí lesões extensas, certo? Lesões semelhantes a aftas, mas que trazem um desconforto muito importante. A mucosite oral ela é classificada em 4 estágios, a gente poderia dizer aí que esse é o estágio 4, né, na maioria dessas fotos. Nesses casos, a gente tem um paciente que não tem uma condição de higiene bucal boa, porque incomoda, ele não consegue se alimentar bem, porque também incomoda, ele não tem um convívio social normal, porque ele tem vergonha da própria boca, ele não consegue se comunicar bem,
E nesses casos a gente tem aí a indicação de internamento do paciente para reposição nutricional, controle da dor e tratamento dessas lesões, tá? A gente tem aqui o privilégio, né, de oferecer aos nossos pacientes um tratamento de excelência, né, que é a laser terapia, e que é um tratamento obrigatório dentro do rol da ANS, infelizmente apenas para algumas lesões, mas a gente já tem essa vantagem aí, a gente consegue oferecer aqui para os nossos pacientes a laser terapia. A gente tem, inclusive, alguns pacientes, né, nesse momento em tratamento, e a gente percebe que a qualidade de vida é totalmente diferente do paciente que consegue se alimentar e que não tem, né, além de todo o processo da doença, mais desconfortos em cavidade bucal, tá? Uma outra coisa que eu queria ressaltar, que além da quimioterapia e da radioterapia, existem as outras drogas, né, os outros tratamentos ou tratamentos coadjuvantes que podem trazer limitações posteriores, tá? Então, a gente tem aí o grupo dos bisfosfonatos e temos também as drogas que reduzem a formação dos novos vasos sanguíneos. E essa é uma importante informação para que a gente passe para os nossos pacientes, porque durante o tratamento quimioterápico, né, durante o tratamento oncológico, de forma geral, a depender de qual tratamento ele foi submetido, ele vai precisar passar um tempo sem realizar procedimentos odontológicos invasivos, porque toda a estrutura óssea, especialmente da maxila e mandíbula, estão passando por alterações que vão alterar o seu processo de cicatrização. Então, a gente tem uma foto aí de uma paciente que fez quimioterapia, tá? E além da quimioterapia para câncer de mama, ela fez uso de Zometa, e após 6 meses de conclusão do tratamento, ela realizou a extração de um dente e essa região ela não cicatrizou. E aí a gente tem um quadro característico de osteonecrose induzida por bifosfonatos, tá? Então é isso, gente, que eu queria trazer, agradecer mais uma vez o convite por poder participar de uma reunião com pessoas que eu admiro bastante. Espero ter contribuído de certa forma e estou sempre à disposição. Ismário, obrigada pela sua fala. Eu acho que ficou bastante claro a importância do dentista dentro do nosso, né, dentro da nossa equipe, dentro aí do nosso time, da equipe multidisciplinar. Não são todas as pacientes que desenvolvem composite, né? Na maioria dos quadros a gente trabalha com quadros leves, isso não, óbvio que, né, existe, cada um responde de uma maneira diferente, mas a presença de um profissional que consegue, como você, especialmente, que você sabe que eu tenho uma admiração profunda por você e um carinho enorme, que consegue ter uma habilidade tanto pessoal, quanto humana, quanto, né, uma competência técnica em resolver esses problemas, faz com que o nosso time se engrandeça muito. Obrigada pela sua explicação. Agora eu vou voltar para mim um pouco. Michel, você quer falar alguma coisa? Você está com cara de quem quer falar alguma coisa. Vou falar aqui. Não, eu queria complementar as suas palavras quando você falou que a gente pede que passe não com o dentista, mas com o doutor Ismário, porque, na verdade, essas alterações todas que podem acontecer com a mulher, elas acabam trazendo um impacto de qualidade de vida importante. Ismário mostrou aquelas fotos ali, mas eu já vi muito piores do que aquelas, muito piores do que aquelas. E osteonecrose de mandíbula é uma coisa super complexa de se tratar. E como hoje, cada vez mais a gente tem usado os bisfosfonados, a gente tem visto cada vez mais. Só que no meu dia a dia, eu vejo muito, porque eu sou oncologista, só que no dia a dia do dentista geral, o dentista raramente vai ver um caso desses no consultório. Então, é um caso raro que ele vai pegar um ou outro uma vez na vida. Então, ter um dentista que esteja habituado a tratar esses casos, que tenha mão com isso, que saiba reconhecer precocemente, que saiba tratar e saiba fazer prevenção, faz toda a diferença. Não que os outros dentistas não possam fazer, mas é um caso raro que a gente não vê dia a dia. E sempre que eu tenho um caso, por exemplo, de osteonecrose de mandíbula, é um problema para a gente conseguir tratar.
Então, ter um dentista hoje em nossa equipe e os nossos pacientes terem acesso a isso traz um conforto muito maior, uma qualidade de vida melhor, faz com que os pacientes consigam concluir o tratamento de forma mais eficaz, porque se a mulher faz uma mucosite daquelas que Ismael mostrou, eu tenho que atrasar a quimioterapia, eu não libero a quimioterapia daquele jeito. E esse atraso pode comprometer a eficácia do tratamento. Então, é essencial essa abordagem, sem dúvida. É isso aí. Posso pegar a bola de novo? Por favor, toda sua. Eu queria, agora dentro do contexto, né, da cirurgia, o procedimento cirúrgico da mama, ele mudou muito nos últimos 50 anos, né? A gente está entrando numa fase onde já está se questionando a cirurgia de câncer de mama para alguns tumores, principalmente os triplo negativos e os HER2 positivos, onde a gente tem uma resposta à quimioterapia neoadjuvante encontra um índice de resposta patológica completa gigantesco. Então, tem alguns estudos que estão já trabalhando a possibilidade de não realizar a cirurgia, a gente faria uma mamotomia só. Eu acho que ainda vai demorar algum tempo para isso acontecer. Na ASCO passada foi discutido isso, né, Michel? Com resultados desfavoráveis, mas favoráveis à cirurgia. Mas, de qualquer forma, a cirurgia que a gente faz hoje é uma cirurgia completamente diferente da cirurgia que a gente fazia há 30 anos atrás. A gente tem uma tendência a querer diminuir, né, descalonar a intensidade da cirurgia, porque a gente sabe que mulheres que fazem cirurgias conservadoras, elas têm uma qualidade de vida melhor, por melhor que estejam ficando as técnicas de reconstrução mamária. Então, quanto menos a gente conseguir tirar, quanto menos invasivo a gente for, e quanto mais a gente conseguir conciliar procedimentos que tragam bem-estar em relação à estética ao tratamento oncológico, eu acho que é melhor. Eu, particularmente, tenho a honra e assim a chance, que eu acho que muito poucos cirurgiões ou mastologistas talvez tenham esse olhar, de trabalhar com a Maísa. E a Maísa, ela é fisioterapeuta, especialista em oncologia. E eu digo que, mesmo nas minhas cirurgias pequenas, você ter um fisioterapeuta na equipe faz toda a diferença do mundo. Porque ela chega para você perguntando dúvidas sobre a medicação, mas na época da cirurgia ela chega para mim perguntando quando ela vai poder levantar o braço, quando é que ela vai poder escovar os dentes. Ela muitas vezes chega a fazer capsulite adesiva, de tão tensa que ela fica naquele ombro, principalmente nas pacientes que a gente teve manipulação axilar. Então, a atuação da fisioterapia, tanto na abordagem precoce do paciente cirúrgico, quanto no acompanhamento, inclusive no processo da químio e da rádio, eu vejo que faz muita diferença na preservação da mobilidade e da qualidade de vida. Então, convido Maísa a explicar um pouquinho mais do seu trabalho, que eu admiro demais, eu vejo na prática como faz diferença a gente trabalhar com fisioterapeuta que sabe fazer fisioterapia em oncologia mamária, porque tem fisioterapeutas, não tirando o mérito de ninguém, mas aqueles que não são treinados a mexer com esse tipo de cirurgia, mexer com reconstrução mamária, acabam, às vezes, não conseguindo chegar no resultado adequado, né, e que a gente consiga melhorar a qualidade de vida da paciente. Então, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você finalizasse aí nosso ciclo de conversas e de explanações, explicando como é que é o trabalho do fisioterapeuta especialista em oncologia no cenário do câncer de mama. Primeiro, boa tarde, né? Primeiro, agradecer o convite. É uma honra estar aqui falando com vocês sobre oncologia, ainda mais de fisioterapia na oncologia, né? Meu carinho por Paula é imensurável, então só tenho a agradecer também o convite a ela, né? É um prazer trabalhar com ela e dividir as pacientes com ela, né? Então, assim, a fisioterapia, como ela falou, atua nessa vertente toda, né? A gente pode atuar desde o diagnóstico, né? Está presente na quimioterapia, como ela falou, está presente no pós-operatório imediato, né, e na pré-habilitação desse paciente para esse operatório, porque muitas vezes, como vocês falaram, né, a primeira conduta não vai ser a cirurgia, e o paciente tem que estar pronto para isso. Então, a gente pode atuar nessa fase também, né, e estar juntinho dele durante a radioterapia, preparando ele para isso, é fundamental para que ele consiga uma boa qualidade de movimento. Então, a fisioterapia tem uma importância nesse movimento muito grande,
né? Além também, como a Paula falou, está garantindo aí um pós-operatório, quando a cirurgia tem uma vertente um pouco mais plástica, envolve estética, né? Dando essa qualidade também, porque mulher, né, a gente gosta de tudo muito bonito, né? Não é só o movimento que importa, então a estética também tem que estar bonita. Então, a gente tem que vir com esse olhar bem humano, né? E se preocupar com isso. Além da função, que é muito importante, tem um lado estético, tem um lado da postura, né? A mulher tem que voltar a se sentir poderosa também após isso. E a gente, como fisioterapeuta, tem que ter esse olhar humano, né? Tem que estar alinhado com vocês, porque, como vocês falaram, a gente não trabalha sozinho, então eu preciso o tempo todo que Paulo me passe informações de como foi o procedimento cirúrgico, como é que está na cabeça dela esse pensamento, né? O que ela planeja para essa paciente, para que eu possa acessar melhor ela, né? E a troca é direto, né? O que eu faço é passado para ela, ó, Paula, tá assim, tá assado, né? Acho que precisa melhorar aqui, quero que você avalie a questão do seroma. Então, essa questão de equipe é extremamente importante, né? Um soldado não faz a guerra sozinho, a gente precisa de todo mundo junto e unido e coeso. Então, trocar informações, buscar informações novas, né? Estar atualizado em cima disso é importantíssimo, né? A fisioterapia, além de trazer o movimento, também a gente acaba controlando várias situações que podem aparecer, né? Desde o linfedema, por exemplo, até um problema cicatricial que vai acabar tirando o meu movimento, né? Tão pleno, né? Ou até mesmo a questão de estética, quantas giesências aparecem nesse meio do caminho que interrompem alguns tratamentos importantes, como a radioterapia, por exemplo. Então, a gente está aqui para ajudar justamente a acelerar esse processo do paciente concluir da melhor forma todos os tratamentos, né? Sendo um coadjuvante aqui, levantando a bola dele junto com o movimento, né? Fazendo com que ele se sinta corajoso em enfrentar essa batalha, né? Da melhor forma possível. Muito bom. E me explica assim o que se você tivesse que traçar dentro da fisioterapia, quando você olha uma paciente, quando a gente te manda uma paciente, o cirurgião te mandou uma paciente em pós-operatório, quais são os principais parâmetros que você vai olhar? O que você vai avaliar e como é que você tende a conduzir? Né? Quais são as referências que você tem? Qual que é a diferença que você encontra numa paciente que fez cirurgia conservadora ou fez mastectomia? Como que você enxerga esses dois cenários de maneiras distintas? É o mesmo planejamento? Como é que você proporcionaliza uma coisa à outra? Tá, quando a paciente chega para a gente, a primeira coisa que a gente vai olhar é todo o processo cirúrgico, como a gente se encontra, né? Região de seroma, cicatrização, postura, até a própria postura do consultório já me diz alguma coisa, se ela está com muito medo, se ela já está se movimentando de alguma forma, porque a gente sabe, por mais que vocês orientem que a paciente se movimente, ela vem com medo, né? Ela vem com medo da cirurgia, né, estragada, ela abrir alguma coisa, então a gente vai ter que quebrar várias crenças dela de que esse movimento ele é bom, dentro de um plano, né, que é ideal naquele momento, né, mas a gente percebe que quanto mais a paciente vem reconstruída, ela tem outra autoestima. Lógico, né, quando a paciente vem reconstruída, o nosso cuidado fisioterapêutico muda muito, o nosso protocolo é muito mais cuidadoso, porque tem várias questões, prótese, se ela é enrugada, se ela é lisa, né, a questão das lojas que tem nessa questão da mama, então eu preciso ter cuidado para que ela não escorregue, né, esse cuidado com o movimento vai ser muito mais amplo. Quando a paciente vem da Mastec, a gente consegue acelerar o processo de movimento muito mais rápido, né? Porque só tem o processo cicatricial, não tem prótese envolvida, então a gente foca totalmente no movimento e no controle do edema. Quando já vem com esse procedimento estético já realizado, o nosso enfoque também tem que pensar nessa belezura, né, que foi feita na cirurgia. Então, questão cicatricial, planejamento da mama, se ela está alinhada, se ela não está, né? Então, tudo isso é reavaliado diariamente, na verdade. Por isso que a fisioterapia interessante é que ela seja feita recorrente, né? Se a paciente puder ir todos os dias, é maravilhoso, a gente acelera muito rápido. Senão, a gente entra em consenso, então, 3 dias na semana, 2 dias, mas o protocolo tem que ser feito, né? E, lógico, quanto mais cedo ela buscar isso e for orientada a isso, melhor resultado posterior a isso, né? Então, a paciente consegue chegar, por exemplo, na quimioterapia com outra visão do tratamento, né? Ou chega na radioterapia com outra amplitude de movimento e com mais qualidade na realização. Então, é imprescindível, né? É importante para tudo. Perfeito. Eu vejo isso na prática, eu acho que faz toda a diferença no meu pós-operatório, porque o mastologista ele também acaba meio que orquestrando em várias fases, né? A gente tem a fase da cirurgia, depois tem a fase da quimio, depois a gente vai reavaliar essa paciente com a sequela local pós-rádio. Eu acho que essa interação ela é super importante e eu valorizo demais a atuação do fisioterapeuta, em especial a sua, você sabe disso.
Eu acho que já está dando o nosso tempo. Queria perguntar se algum de vocês tem mais alguma consideração a fazer, deixar uma mensagem em especial. Essa nossa conversa vai ficar gravada no YouTube do hospital e a gente vai poder, eu acho que, ajudar muita gente que tem dúvida nesse caminho ao longo do tempo com a gravação que a gente fez hoje. Alguma mensagem de despedida? Eu tenho a agradecer novamente o convite e dizer que esse debate é muito importante para a gente lembrar, né, e frisar para a sociedade o quanto é importante uma equipe estar unida e trabalhando em conjunto, né. Eu acho que cada vez que a gente abre espaços para essas conversas, o paciente consegue ficar mais educado com relação a isso, dentro das condições ele busca esse cuidado, esse olhar, né. Então, cada vez mais que a gente fala, a coisa fica mais fluida e todo mundo começa a entender o quanto é importante estar todo mundo junto. Muito bem, é isso mesmo. Quero agradecer a oportunidade, agradecer, né, eu acho que foi muito rico a gente conseguir mostrar o percurso que um paciente ele tem dentro de um serviço de oncologia, né, conseguir mostrar o papel de cada um de nós dentro desse percurso. Eu acho que a nossa atividade hoje, ela abre portas, inclusive, para outros temas no mesmo sentido, né? Que a gente possa trazer cada vez mais a equipe multi para essas discussões, que todos tenham voz, né? Nesse sentido, que a gente consiga mostrar realmente, não só para o paciente oncológico, não só para o câncer de mama, mas que a gente possa reproduzir esse modelo, né? E fazer outras discussões tão ricas quanto. Fiquei muito feliz por ser parte disso, né? Muito feliz não só por poder partilhar o papel da enfermagem, mas por poder ser parte dessa equipe multi, por poder ser parte desse elo, né? Agradeço a doutora Paula, agradeço a Vivi, né, pelo carinho, pela atenção que sempre tem com a gente em todas as atividades que a gente faz vinculadas ao CEP. Agradecer a doutor Ismário, a doutor Michel, a Maísa, que eu conheci hoje. E agradecer, inclusive, por ser parte desse time, né? Por ser parte desse elo, pela parceria de todos vocês, né? A Bia, que está aqui do meu lado, pela parceria nossa de todos os dias, e que a gente continue fazendo o nosso trabalho de forma tão empenhada, para que a gente possa ter ainda resultados muito melhores. Muito bom, obrigada, Laís, obrigada pela sua participação. Michel? Eu queria falar bem rápido uma coisa, na verdade, que eu sempre falo para toda mulher que chega no meu consultório no primeiro dia. Eu sempre pergunto se ela conhece alguma mulher que foi curada de câncer de mama. Então, todos nós conhecemos esses casos de mulheres que são curadas por câncer de mama, e hoje em dia, graças a Deus, esse número é cada vez maior, a gente consegue curar cada vez mais mulheres. É claro que o que sempre impacta e fica gravado em nossa cabeça são aquelas situações mais dramáticas que a gente viveu uma vez, ouviu uma vez na vida, mas a gente convive diariamente com várias mulheres curadas e cada vez mais cura mais mulheres. E mesmo para aquelas que, quando descobrem a doença numa fase mais avançada, cujo objetivo também não é mais a cura, a ciência tem evoluído muito e tem trazido muito mais qualidade de vida, muito mais tempo de vida com qualidade. Então, sempre se pode fazer muito por cada mulher que chega em nosso consultório. Eu acho que essa é a mensagem, e quando a equipe está toda unida e está toda bem alinhada, isso é um sinal de qualidade, é um sinal de cuidado. Só quem ganha é o paciente, sem sombra de dúvidas. E a gente é muito feliz por participar da história de cada um desses pacientes. Eu sempre digo que eu agradeço muito a Deus por poder participar de tudo isso. Então, era essa mensagem que eu queria deixar. Bom, então eu vou encerrando aqui nosso encontro. Vai tá ficando, pelo menos para mim, uma sensação de quero mais. Eu acho que a gente precisa fazer isso mais vezes, né? A gente, apesar de interagir todo dia, a gente pouco tempo passa para conversar um com o outro sobre nós mesmos, eventualmente, né? A gente acaba discutindo casos e pensando nos processos, mas eu acho que essa interação que a gente tem, tanto pessoalmente como virtualmente, ela tende a crescer cada vez mais para a gente poder estar sempre oferecendo o melhor para o nosso paciente. Quero novamente agradecer a Vivi aí por encabeçar a organização desse encontro, por querer fazer alguma coisa especial para fechar o Outubro Rosa. Queria agradecer o Hospital Primavera por nos permitir fazer esse trabalho, que assim, eu não vi
eu vi todos vocês, e eu falo também, com brilho nos olhos e orgulho de trabalhar aqui dentro. Eu acho que isso é maravilhoso, a gente poder trabalhar num lugar que a gente tem orgulho para trabalhar. Então, eu vou encerrando aqui nossa sessão, agradeço a presença de todos que estiveram aqui assistindo com a gente. Guilherme quer falar, nos deu a honra de aparecer agora, quer dar algumas considerações finais também? Bom, o que eu posso falar é que eu acredito muito nesse trabalho em equipe. E eu até mandei para um monte de gente de que eu acho que a gente precisa fazer mais eventos assim, porque o resultado para o paciente depende do trabalho em equipe. Sozinho, como o Michel já falou também, e vocês falaram, ninguém consegue os desfechos que os pacientes precisam, assim, consegue espacialmente, né? Mas o resultado mesmo de ter um paciente que se recuperou, que tem menos dor, que tem qualidade de vida, que tem menos náusea, que precisa ficar procurando menos o pronto-socorro porque ele complica toda hora, que entende a sua doença, que tem menos mucosite, que tem menos complicações em gerais, que um ano depois tem menos lesões secundárias ao tratamento, como osteoporose, como, às vezes, plexopatia braquiais associadas a essa cirurgia. Tudo isso depende do trabalho em conjunto ao longo do tempo, né? Então, se a gente precisa cuidar das pessoas dessa forma, a gente precisa discutir e construir o conhecimento dessa forma. Então, eu só queria parabenizar mesmo a vocês, dizer que a gente precisa fazer mais desse tipo, para aprender a fazer cada vez mais e melhor, trazendo casos também, e a gente vai avançando e construindo. Obrigada pela sua participação, agradeço a todos que assistiram e lembro que essa reunião vai ficar gravada e disponibilizada aí nos meios de comunicações digitais do nosso CEP, liderado pela Viver. Obrigada, gente, tenham um excelente final de dia, espero revê-los em breve. Tchau, gente, obrigada, até um dia. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Muito gente, obrigado. foi um prazer.